A paz do Senhor, irmãos. Abra a Bíblia de vocês, por favor, aproveitando que estão de pé. Gênesis, no capítulo 11. Nós vamos ler o final do capítulo 11. E logo após o capítulo 12, do 1 ao 9. Enquanto você abre, eu gostaria de agradecer o convite do pastor. Deus abençoe, meu querido. Agradecer a vocês pela maneira muito gentil e carinhosa como sempre me recebem aqui. Já estive aqui algumas vezes ministrando a palavra do Senhor. Eu vou pôr mais perto, eu tenho essa mania. Já estive aqui algumas vezes ministrando a palavra do Senhor e é sempre muito bom, é sempre um momento ímpar estar com vocês. E vocês, acredito que quem já me viu aqui alguma vez já conhece o meu sistema. Talvez eu termine aqui do mesmo jeitinho que eu estou falando com vocês aqui agora. E eu espero que o Senhor fale com você. Amém? Esse é o meu propósito e esse também é o teu propósito, estando aqui. Ouvir a voz do Senhor. Amém? Vamos ler? Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 26. Terá, ou Tera, para algumas traduções, viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Harã. Estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu antes de seu pai Terá, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Abrão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Ela era filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, a fim de ir para a terra de Canaã. Foram até Harã e passaram a habitar ali. Os dias de Terá foram 205 anos. Terá morreu em Harã. Agora o capítulo 12, a partir do versículo 1. E o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Abrão partiu como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que haviam comprado em Harã. Eles saíram para ir à terra de Canaã, onde chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar chamado Siquém, onde está o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus estavam naquela terra. Então o Senhor apareceu a Abrão e disse: darei esta terra à tua descendência. E Abrão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Dali continuou até o monte ao oriente de Betel, onde armou sua tenda. Ficando-lhe Betel ao ocidente e aí ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Amém? Pode sentar no teu lugar, meu irmão. Vocês me viram aqui, acho, se não me engano, na primeira vez que eu ministrei aqui. Para quem não sabe, eu sou professor de dança, mais precisamente de balé clássico. E eu estive aqui, se não me engano, num culto do Ministério de Artes, não foi isso mesmo? No Ministério de Artes, e antes de ministrar, eu dancei com minha esposa e nós, pela primeira vez, falamos da nossa dificuldade em ter filhos. A dança era sobre isso. E antes de ministrar a palavra, eu expliquei a dança para vocês, para que ficasse claro o objetivo dela. Isso, se não me engano, foi em
2024? Foi 2024, não foi? E falamos sobre isso, e já tínhamos na ocasião 6 anos, mais ou menos, orando para que o Senhor nos desse um filho, e nós, nesse período, né, tentando, a gente chegou a perder, e falamos sobre isso, e eu queria testemunhar aqui para vocês, uma vez que nós estamos falando sobre as causas impossíveis e o que Deus pode fazer, que agora, no dia 19 de fevereiro, a Manu nasceu. E foi o Senhor quem fez. E eu quero glorificar o nome do Senhor e agradecer por isso. Ela está lá agora junto com a minha esposa, a pastora Rafaela, uma criança que já demonstra uma personalidade ímpar. É interessante como já desde muito pequena a gente já pode perceber alguns traços de personalidade. E eu nunca imaginei que eu pudesse amar um ser humano da maneira como eu tenho descoberto tamanho amor por essa criança. E que bom, irmãos, poder desfrutar disso. E temos orado para que o Senhor nos ensine a apontar ela para Cristo e para o propósito do Senhor para a vida dela. Amém? Então, eu queria começar dando esse testemunho. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei qual a impossibilidade. Para nós foram 7 anos de oração, de clamor, mas o Senhor, no tempo oportuno, da maneira certa, do jeito certo, Ele fez. E é linda, viu, irmãos? Dizem que ela parece comigo. Eu olhei para ela e falei, papai, ainda bem que Deus sabe fazer as coisas, porque você é bonita. Parece que papai, mas é bonita. Deus, de fato, sabe fazer as coisas da melhor maneira, como só Ele faz. Amém? E pode parecer um pouco contraditório, mas na realidade tem tudo a ver com o tema. Eu quero falar hoje sobre obediência. Eu queria que você começasse repetindo comigo algo. Só os filhos maduros obedecem plenamente. Você pode falar após mim? Só os filhos maduros obedecem plenamente. Os pais que já estão nessa trajetória há um pouco mais de tempo, sabem muito bem como é uma obediência pela metade. Você pede para a criança, ou seu adolescente, fazer algo, né? Uma tarefa simples, como lavar os pratos, cuidar da casa, e ele faz, mas faz do jeito dele. Quem é pai aqui já viveu isso? O filho faz, mas faz do jeito dele, né? E geralmente você, quando chega e vê a tarefa feita ao modo do filho, você não sabe o que você faz. Você só não xinga porque você é crente. Mas à vontade. Aí você praticamente tem que refazer todo o trabalho que já foi feito, porque ele não foi executado da melhor maneira. Você até ensinou, você até disse o passo a passo, mas a pressa da criança, ou até a imperícia dela, ou talvez a preguiça, não permitiu que ela fizesse aquilo do modo como você ensinou. E nós temos essa mania para com Deus. A gente até obedece, mas do nosso jeito. A gente até faz, mas ao nosso modo. E muito do que Deus tem preparado para nós não acontece. Muitas das coisas que precisam e Deus quer que avancem, não avançam, porque a gente está obedecendo, mas do nosso modo. Nós estamos aqui, Deus, eu estou aqui, eu estou fazendo, o Senhor pediu para eu fazer, eu estou aqui. Mas ainda estamos fazendo ao nosso modo. E Deus quer corrigir isso em nós, para que a gente possa avançar. Porque se nós estagnarmos, consequentemente a obra, o projeto de Deus, as coisas que Deus tem para fazer, acabam também de alguma maneira, se assim posso dizer, sendo atrapalhadas. Poderiam estar fluindo e não só funcionando. Eu me recordo que na última vez que eu estive aqui, nós falamos sobre a bênção de ser estéril. E muitas vezes nós somos essa igreja que funciona, mas que não flui. Quem olha para nós, vê as coisas, né, e acha que está 1000 maravilhas, que Deus está ali, e talvez de fato Deus esteja. Mas por não obedecermos à maneira de Deus,
nós não estamos fluindo, apenas funcionando. E como igreja, Deus não nos quer apenas funcionando. Deus não quer que essa igreja, a sua igreja, esteja apenas com as portas abertas, funcionando. Deus quer que a igreja dele na terra flua. E essa igreja aqui visível, essa congregação, faz parte dessa igreja invisível, que é a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro. E Deus quer que essa igreja também flua à maneira dele. E falo esta igreja porque também falo a indivíduos. E como indivíduos, você compõe esse lugar, amém? Você tem a mesma visão, não tem? Você está aqui porque você ama o propósito dessa igreja, não é isso? Porque se não estiver, meu irmão, a gente vai orar na sua cabeça aqui para o Senhor te converter, porque se você não está na mesma visão, no mesmo propósito, você está atrapalhando. A Bíblia diz que quem não ajunta com Cristo faz o quê? Espalha. Você não está aqui para espalhar, ou está? Se estiver, eu vou pedir licença ao pastor para eu colocar a mão na cabeça, e como ele é mais crente do que eu vou pedir para ele ir na frente. Amém? Em nome de Jesus, meu irmão, você está aqui para somar, e você precisa fluir, amém? E o que isso tem a ver com a história de Abraão? E por que eu comecei lendo os versos anteriores ao capítulo 12? Porque geralmente quando a gente ouve a história de Abraão, a gente acha que ela começou aqui, né? Mas não começou lá no capítulo 11. Nós acabamos de ler, volta lá comigo, lá no capítulo 11, versículo 27 mais precisamente. No 26, o texto começa narrando quanto tempo Terá viveu até que gerasse Abraão, Naor e Harã, que foi 70 anos essa idade. No versículo 27, ele diz: estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã, e Harã gerou a Ló. Tudo bem? Harã morreu antes de seu pai Terá. Versículo 28. Na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Abrão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Ela era filha de Arã, pai de Milca e de Iscar. Aqui até alguém olhou e falou: ixi, que isso? Como assim? Vocês vão entender. Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, a fim de ir para a terra de Canaã. Foram até Harã e passaram a habitar ali. Observe uma coisa. Eu vou começar com essa questão. Terá simplesmente toma sua família e fala: a gente vai para onde? O que é que o texto está dizendo? Versículo 31. Ele pegou todo mundo, toda a sua família e falou: vamos para onde? Vamos para onde? E saiu eles de Ur, a fim de ir para onde? Qual foi a terra que Deus prometeu para Abraão? Terá está indo para onde? Por quê? A promessa não era para Abrão? Por que Terá está indo para Canaã? É para te colocar um pouquinho doido aí também. Pensa junto comigo. A promessa era para Abrão, que no futuro, pouco tempo depois, vai se chamar Abraão. A promessa foi para Abrão. Mas Terá está rumando para lá. Por alguma razão, ele tem esse desejo. Mas observa uma coisa: antes que ele tivesse desejo de sair de Ur dos Caldeus em direção a Canaã, algo acontece e o texto dá uma ênfase muito grande a isso. Observa, lá no versículo 28, Harã morreu antes de seu pai Terá. Podia ter falado, Harã morreu. Só que Harã morreu antes do pai. Um pai perder o filho, além de antinatural, porque a sequência é que o pai vá primeiro, depois os filhos, por ordem natural das coisas. Só que aqui foi o inverso. E perder um filho, imagino, deve ser uma dor sem tamanho. E provavelmente nós temos aqui um Terá enlutado.
Porque em Ur dos Caldeus, sua cidade natal, o lugar de nascimento do seu filho, Ur dos Caldeus conhecida muito por sua idolatria. Muito provavelmente, diz o historiador Flávio Joséfo, que o pai de Abraão, Terá, ele era fabricante de ídolos. Para você ver como era um local onde a idolatria era muito rentável. E ele construiu grande riqueza com isso. Mas nesse lugar, seu filho morre, e em algum momento ele diz: vamos partir daqui. Talvez porque Ur dos Caldeus foi um lugar, por conta da tragédia, muito marcante para ele. Talvez ele queria recomeçar, ele queria outros ares, não sei, estou conjecturando a situação. Mas a questão é, ele quer sair do lugar do trauma, do lugar da dor, do lugar onde traz para ele uma determinada memória que o paralisa. E ele sai. A intenção dele é chegar em Canaã. Só que Terá não chega lá. Eu não sei em que momento Deus dá essa palavra para Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela. Mas eu sei que Terá está indo para Canaã por uma motivação própria. Ele está fugindo de algo. Talvez ele esteja fugindo de si mesmo, da sua própria dor. E ele sai e não chega. Mas observa, vê comigo onde ele vai parar. Saiu ele de Ur dos Caldeus, a fim de ir para a terra de Canaã. Foram até Harã e passaram a habitar ali. Qual era o nome do filho que morreu? Harã. E qual é o nome da terra onde ele para? Ele parou no lugar que lembrava a dor dele. E muitos de nós, irmãos, é notório nesses dias em que os sentimentos, as emoções das pessoas estão completamente abaladas. Tão abaladas a ponto de paralisar sua própria fé. Eu sei que, de fato, nós precisamos cuidar da nossa saúde mental. Faça isso em nome de Jesus. Não há pecado nenhum nisso. Irmãos, mas o nosso coração e as nossas emoções precisam estar primeiramente guardadas no Senhor. E a gente precisa parar de estacionar nesses lugares onde dói. E para te tirar de lá, às vezes um terapeuta vai fazer isso. Talvez a mão de Deus vai usar um psicólogo para te tirar de lá. Mas tem coisa, irmão, que nem Freud explica. E que só a mão de Deus é capaz de arrancar de dentro de você. E eu não sei quais são as pessoas que estão aqui nessa circunstância, em que as suas emoções paralisaram o seu ministério. Deus apontou para você uma direção, mas você parou no lugar da dor. Talvez em algum momento essa dor até te moveu, e Deus usou isso de alguma maneira para te mover. Só que no meio do caminho parece que voltou tudo. E você parou no lugar, e alguns até morreram, porque nós vamos ler aqui, Terá morreu em Harã. E se você continuar lá, o destino é morte. Não só as emoções, irmãos, mas muitas vezes pecados que nós normalizamos, e demos para eles outro nome. A preguiça, por exemplo, como é que a gente chama hoje? Procrastinação. É mais chique, né? É gourmet. Mas continua sendo pecado, ainda que a gente tenha dado um nome diferente, continua sendo pecado. Deus não quer que você morra em Harã. Deus quer que você cumpra o propósito. Mas o fato é, ele parou. E no meio dessa bagunça toda, olha o que acontece. Nós temos aqui
Arã com o filho morto, saindo de Ur dos Caldeus, querendo ir para Canaã, não consegue, morre no lugar da dor, morre em Arã. E aqui, no meio dessa situação, os filhos tentam resolver o problema, porque Arã teve filhos. A gente tem, nesse caso ele teve, vamos ler o versículo 29. Abrão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Ela era filha de Arã, pai de Milca e de Iscá. No mundo antigo, irmãos, era muito comum que esse casamento entre famílias, esse casamento arranjado, essa proximidade familiar era muito comum. Então, por isso nós estamos assistindo nessa cultura, nessa situação, nesse mundo, isso acontecer. Ainda mais como acontece, porque nesse caso, era a sobrinha dele que estava, provavelmente, não sei dizer a mãe, né, porque a Bíblia não fala o nome da esposa de Arã, mas provavelmente a família está agora sem destino. Alguém precisava, nesse caso, resgatar essas pessoas. Ainda mais as mulheres, que sabemos que também no mundo antigo não tinha todo o direito, liberdade que se tem agora. Então elas precisavam de um resgatador. Então o que a gente olha e fala, nossa, na realidade era um homem cumprindo o seu compromisso para com a sua família. Eu vou resgatar essa minha sobrinha para que ela não passe necessidade, para que ela não seja alvo de homens ruins. Então ela é trazida para o seio da família do tio. Iscá, a gente não conhece o destino que ela tem. Era também uma das filhas de Arã. A gente não sabe, a Bíblia não deixa claro. E nesse caso Milca casa-se com o tio, e Ló também tem um destino muito interessante. Lembram que Ló é sobrinho de Abrão, e Abrão leva ele consigo, lembram disso? Então, Ló, que também era filho de Arã, é resgatado por Abrão. Abrão, lembre-se, era estéril, não tinha filhos, então aqui praticamente ele está colocando Ló num lugar de adoção. Venha ser o meu filho. Então, nesse caso, ele adota para si. E agora, aqui no capítulo 12, a partir do versículo 1, nós temos a ordem de Deus para Abraão. Qual que é? Sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Nós estamos vendo uma família que está muito entrelaçada, a ponto de acontecer uma tragédia, vamos organizar, vamos adotar, vamos colocar uma aqui, outra ali, para que ninguém sofra. Todos estavam entre si muito envolvidos. Mas a palavra de Deus para Abrão é o seguinte, para Abrão, sai da tua terra. Lembra que eu falei para vocês que Ur dos Caldeus era um lugar de extrema corrupção e idolatria? Então, deixar o espaço geográfico, Arã também não era diferente, deixar esse espaço geográfico era importante, porque o propósito de Deus não era em Ur, tampouco em Arã, o lugar da dor. O propósito de Deus era em Canaã. Então, não volte lá para o começo, não volte para a idolatria, não volte para aquele lugar de onde o Senhor te tirou. Saia desse estado original, não queira voltar para lá, para esse estado de pecaminosidade em que você não conhecia a lei do Senhor, onde você não era nascido de novo. Tampouco volte para esse lugar que te lembra um trauma, que te lembra uma dor, que te paralisa. Sai dessa terra. Você precisa acordar hoje para aquilo que Deus está falando com você. Você precisa entender que você não está aqui hoje para bater o cartãozinho de presença e dizer, pastor, eu vim. Você precisa hoje acordar, despertar o seu coração e entender que Deus quer te tirar, meu irmão, desse lugar cômodo. Talvez, pode parecer até estranho, mas talvez você está com saudade do lugar da idolatria. Talvez você esteja com saudade da pseudo-liberdade que você pensava ter lá. Mas o Senhor está hoje não te convidando, mas ordenando, sai dessa terra. Talvez você não esteja lá fisicamente, mas o seu coração ainda está em Ur dos Caldeus, ou está pensando em regressar para lá. Ou talvez
você esteja, porque para você é comum. Por exemplo, quem nasceu na igreja e nunca se converteu, pode ser para você aqui um lugar comum, e talvez você nunca tenha saído de Ur dos Caldeus, mas o que Deus está dizendo para você é: sai dessa terra, saia desse lugar de desobediência. Não adianta estar aqui de corpo presente, não adianta você ser um consumidor da igreja. Infelizmente isso é muito comum hoje, irmãos. Nós estamos acostumados a estar num lugar que nos sirva. Se não tem um ar-condicionado, se não tem uma luz, se não tem isso, se não tem aquilo, a gente não permanece, porque não é pela obra do Senhor, não é pelo Deus da obra, é pelo benefício que de alguma maneira aquele local pode nos trazer. É errado se procurar uma igreja interessante, que tem uma estrutura? Não é errado. Mas qual é o seu primeiro propósito? Qual é o seu primeiro propósito? Deus está te chamando para estar no lugar que Ele está te mandando estar. É hora de você parar de obedecer como lhe convém e começar a obedecer como Deus quer ser obedecido. Sai da tua terra. A nossa terra é um lugar cômodo, porque a gente fala a mesma língua, a gente come as mesmas coisas, a gente fala praticamente dos mesmos assuntos. Para quem não sabe, Deus me deu a graça, o privilégio de ser baiano. Meu Deus do céu, que maravilha. Só lamento por você que não é. Deve ser muito difícil. Deve ser muito sofrido, eu sei. Mas lá na glória você vai vencer, porque o único lugar melhor que a Bahia é o céu. Então, irmãos, estar na Bahia e vir para cá, eu vim para cá com o objetivo de trabalhar na igreja como missionário com 17 anos de idade, um adolescente. Então imagina o choque cultural que eu não vivi de lá para cá. Primeiro, o sistema, a maneira como a gente se porta, a maneira calorosa de relacionamento, é muito diferente da maneira como se tem aqui, até no primeiro contato. Irmãos, é muito comum na Bahia você chegar aqui, topou com a pessoa, encontrou a pessoa no meio da rua, ela te convida para comer feijão na casa dela, um feijão que ela não sabe nem se vai dar, ela coloca água para dar para todo mundo. Mas é muito comum as pessoas se comunicarem na rua, bom dia, boa tarde e tal. Aqui eu lembro que a primeira vez que eu saí na rua, assim, que eu fui dar bom dia para alguém, a pessoa fechou a cara para mim, passou assim. Gente, que será? Essa pessoa deve estar tendo um dia muito ruim. Aí eu percebi que, na verdade, parecia que todo mundo estava tendo um dia muito ruim. Mas depois que eu entendi que, na realidade, aqui as coisas são mais construídas com o tempo, com o relacionamento, com a proximidade, né? E, na verdade, isso é até interessante, de certa maneira. Mas, para mim, o choque cultural foi muito grande. Então, de certa forma, eu tive de sair do meu lugar confortável para estar num outro lugar que, no primeiro contato, em relação a algumas coisas, era desconfortável. E esse é o convite de Deus para nós. Saia desse lugar cômodo. Saia dessa terra. Saia da tua parentela. Se estar na sua terra é cômodo, estar no meio dos seus parentes, né, que também, além de falar a mesma língua, está ali na mesma região, conhece você e a sua história. Talvez existem pessoas para as quais você pode correr e pedir ajuda. Existem alguns que não querem parente nem pintado de ouro, também, acontece. Mas, em regra geral, a nossa família, pai, mãe, tio, é um lugar, de certa maneira, ainda mais confortável. E Deus quer mexer numa estrutura, irmãos, da nossa realidade de obediência, muito mais intrínseca. Saia desse lugar, saia dessa parentela, saia desse nível de conforto absurdo, porque amanhã vai te defender, não vai? Se tu chorar, se você chegar lá e falar, fizeram assim comigo, ela vai de alguma maneira tentar defender a sua causa. Na sua família tem gente que é por você, mesmo você estando todo errado.
É tempo de sair desse lugar de conforto, onde os seus erros, eles são acobertados. Deus quer te expor para te curar. E Deus vai mais profundo ainda, não só da sua terra, da sua parentela, mas da casa do teu pai. Na nossa cultura, ao casar-se, a gente sai da casa do pai e vai para a nossa própria casa, graças a Deus. É assim que tem que ser. Mas, irmãos, na cultura deles era muito comum estar todo mundo ali no mesmo local, juntinho. Era muito comum. E se na parentela você tem defesa, na casa do pai, a cultura é onde está mais entranhada em você ali na casa do pai. Saia desse lugar. Porque a coisa de Deus, o mistério de Deus, a obra de Deus, não é com a sua terra, não é com a sua parentela, tampouco com a casa do seu pai, mas é com você. Deus está chamando você. Deus quer tirar você do conforto. Ah, mas meu pai perdeu o filho mais novo e está sofrendo. Deus entende, sabe do sofrimento, mas é hora de sair da casa do pai. É hora de sair da casa do pai. É hora de parar de se esconder atrás dessas desculpas esfarrapadas que você tem dado para não obedecer a Deus. Obedeça ao Senhor. Saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai e vai para onde? Para Canaã. Foi isso que Deus disse? Não. Vá para a terra que eu vou te mostrar. A pior coisa em obedecer a Deus é não saber qual o plano. Quem já viveu isso? Eu todo dia. Deus só fala vai. Para onde, Deus? Vai. Vai. Irmãos, ou coisa difícil. Eu não sei se você já viveu, mas é perturbador. E principalmente quando você é aquela pessoa metódica, que você quer tudo, né, certinho, organizado, tá, eu vou para lá com tantos reais, vou chegar tal hora e vou gastar, né, tudo certinho. Não é tão bom, né, a gente fica numa paz. A gente sabe que vai voltar certinho, tudo. Mas só que com Deus não funciona assim. Tá, Deus, mas cadê o dinheiro? Vai. Tá, Deus, mas para onde? Só entra aí no avião e vai. Isso quando tem um avião. Quando ele não manda a pé. Só vai. E a palavra nos diz que Abraão simplesmente obedece. Ele sai. Mas observa uma coisa, era para sair da parentela, da casa do pai, da terra, e ir para o lugar que o Senhor mostraria. Só que Abraão aqui está levando alguém com ele, que era da casa do pai. Quem é? Ló. E Ló no futuro dá um problema para Abraão, lembra disso? Não era para Ló estar ali. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Ah, mas é Ló, tadinho, um órfão. Deixa. Quem é que cuida do órfão e da viúva? E às vezes a gente quer ser mais misericordioso do que Deus. Se Deus falou, deixa, deixe. Se Deus falou, largue aí, largue. Se Deus falou, vá do jeito de Deus. E esse é o problema, a gente até vai. Mas como diz na Bahia, Ló está encangado aqui, ó. E Ló vai te dar problema, Ló vai te atrasar, Ló vai causar guerra, Ló vai causar divisão. O que Abraão não teve que fazer? Juntar não sei quantas pessoas para resolver o problema de Ló. Tem um momento em que a briga é tão grande, que ele fala, olha, escolhe aí para onde tu quer ir, pelo amor de Deus, que eu vou para o lado oposto. E Ló olha, né, as campinas, aqueles lugares verdejantes e diz, já que eu posso escolher, eu vou para o lugar que aparentemente é melhor. E Abraão fica com a área mais ressequida. Se não me engano, o mesmo lugar que hoje é o Irã.
e onde tem as maiores reservas de petróleo. Nesse caso Ló, vai para o lugar que aparentemente é melhor. Mas Deus leva os seus servos e seus amigos para os lugares onde as maiores riquezas estão escondidas. Só que essas riquezas a gente precisa cavar para chegar lá. E a gente não quer ter trabalho. A gente não quer cavar, a gente não quer joelho no chão. A gente quer que o pastor chegue aqui, coloque a mão, a unção do pastor passe e de repente a gente chega em casa e o milagre acontece. Você está sendo Ló. Você só está atrapalhando o processo. E deixa eu te falar, tem gente que Deus tira mesmo. Tem gente que Deus arranca do meio da gente, porque está atrapalhando o processo. E antes de você dar glória, talvez você seja essa pessoa. O projeto de Deus é que nós sejamos Abraão, que obedece sem reclamar, mas que obedece plenamente. Tira Ló do caminho. Deixa Ló com Deus. Ah, mas vai chorar. Ah, Senhor, mas deixa com Deus. Não é Deus que está falando? Obedece plenamente. Deixa de ser essa criança preguiçosa, birrenta, que faz do seu jeito, no seu modo e no seu tempo. Se Deus falou que é para sair da terra, da parentela e da casa do pai, saia. Ou você não confia o suficiente? Irmãos, Deus não trabalha, nós sabemos, na nossa lógica, na nossa agenda, nem no nosso tempo. Não faz, e graças a Ele por isso. Ainda bem que é assim. Ah, Senhor, nos ajude. Deus está te chamando para obedecer plenamente. E só obedece plenamente quem é maduro. Crianças fazem do jeito delas. Filhos maduros obedecem plenamente. Abraão foi esse homem. No dia que ele entendeu, preciso deixar Ló, ele deixou. E a partir daí, as coisas fluíram de uma maneira que nunca antes na história de Abraão aconteceu. E outra coisa, por fim, filhos maduros não obedecem visando lucro ou barganhando com Deus. Filhos maduros obedecem porque amam a Deus. É por isso que em alguns lugares de obediência, alguns filhos não entram, porque dói, porque tem renúncia, porque é difícil, porque tem que esperar. Filhos imaturos até provam algumas coisas, até vivem algumas coisas, e os filhos maduros que estão ali padecendo, porque Deus os deixa dessa maneira, olham os filhos imaturos que aparentemente estão prosperando, olham para Ló nas campinas, aparentemente se deliciando de tudo aquilo e falam: Deus, mas eu estou obedecendo ao Senhor. Lembram que Ló está no meio da prostituição. Lembra de Sodoma e Gomorra? É para lá que ele está indo. Foi lá que ele se estabeleceu. E quem olha para Ló enriquecendo, diz: como assim, Deus? Eu estou obedecendo ao Senhor. E o que acontece com aquele lugar, irmãos? Então entenda, talvez você não está vivendo agora. A palavra diz em Hebreus 11, no rol dos heróis da fé, Abraão é um dos primeiros a ser citados. E depois de falar todos os feitos deles, se não me engano, no capítulo 11, versículo 13, a palavra vai dizer: todos estes morreram sem ver a promessa. E a promessa é Cristo. Eles saudaram de longe, eles vislumbraram a Cristo. Eles viram o que a teologia chama de tipos de Cristo. Eles viram a sombra de Cristo. E nós hoje, como igreja, vemos a Ele plenamente.
Abraão entregou a vida para ver, para sentir, para perceber, para viver essa salvação que você vive hoje em Cristo Jesus. E é isso que nós precisamos almejar. A nossa obediência tem de ser justamente por causa disso, porque Cristo me salvou. Se Cristo me salvou, eu amo a igreja. Se Cristo me salvou, eu amo aquilo que o Senhor ama. Se Cristo me salvou, não importa se eu estou no lugar mais difícil, não importa se para cumprir o meu chamado eu estou sofrendo, não importa se para fazer a vontade de Deus eu esteja padecendo algum mal, porque às vezes, irmãos, para cumprir a vontade de Deus, Deus vai nos privar de algumas coisas, vai ser difícil em alguma área, a gente precisa deixar, renunciar. É assim, quem quer viver o chamado, o ministério de Deus, não tem outra opção, não tem. Não tem, irmãos. Se você vê o seu pastor aqui sorrindo, de fato ele é feliz, porque ele está cumprindo a vontade de Deus. Mas senta com o pastor, irmãos, e pergunta para ele sobre a alma dele. Pergunta se tu tem coragem. Porque nós olhamos para o pastor, né, como alguém de quem nós extraímos o tempo todo. Se morreu, você liga para quem? Para o pastor. Se está doendo, você liga para quem? Para o pastor. Se está difícil na sua casa, você liga para quem? Porque cumprir a vontade de Deus é isso, mas só filho maduro vai entender. Só filho maduro está disposto a isso. Tem coisas que precisam fluir, mas só vai fluir quando você for plenamente maduro para obedecer plenamente. Eu sei que você queria ouvir talvez outra coisa, mas essa é a realidade. Está travado, porque você não está obedecendo plenamente. Está difícil. Não precisava desse peso, mas você tem vivido esse peso, porque a obediência não tem sido plena. E o convite de Deus para você hoje é esse: obedeça plenamente. Se ponha de pé, eu quero orar com você. Amado Jesus, nós engrandecemos o Teu nome, Te bendizemos, e eu quero pedir ao Senhor nessa noite coragem para obedecer plenamente a Tua voz. Não temos obedecido, não é porque o Senhor não tem falado, porque o Senhor tem falado. Mas a realidade é que nós, muitas vezes, queremos fazer mais do nosso jeito, do nosso modo, no nosso tempo. Mas hoje nós queremos dispor o nosso coração e a nossa vida para Te obedecer plenamente à maneira do Senhor. Tome o nosso coração, tome a nossa vida nesta hora, toma-nos completamente, Senhor. E eu Te peço, dê-nos coragem, ousadia e principalmente maturidade para não apenas ouvir, mas obedecer plenamente à voz do Senhor. Eu não estou nesse momento pregando para uma igreja que não conhece a vontade do Senhor, eles conhecem e eles sabem o que o Senhor quer deles. Eu só Te peço, Pai, dê a eles essa coragem de obedecer integralmente a ordem do Senhor para eles. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.